Olá, meu nome é Vivian, eu sou doutoranda em Química pelo Programa de Pós-Graduação Multicêntrica em Química de Minas Gerais, orientada pela professora Juliana e co-orientada pelo professor Leandro. Faço meu doutorado na UFV, Campus Florestal, e hoje vou apresentar uma parte do nosso trabalho intitulada Síntese de uma fuleropirrolidina a partir do feniltetrazol, com potencial aplicação em células solares de perovskita. Assim como os nanotubos de carbono, grafeno, grafite e diamante, os fullerenos também são alótropos do carbono com dimensões nanômetras. Eles podem ser obtidos a partir de folhas de grafeno, assim como o grafite é o empilhamento dessas folhas, os nanotubos também são obtidos a partir dessa folha de grafeno, assim como os fullerenos também. Em 1996, os pesquisadores Croto, Carey e Smiley receberam o Prêmio Nobel de Química pelas descobertas dos diferentes tipos de fullereno. Falando em especial do fullereno C60, ele é considerado um icosaedro não regular de 32 faces, contendo 20 hexágonos e 12 pentágonos. Então, o fullereno C60, com 60 unidades de carbono, ele possui 6 subunidades destacadas aqui no slide, denominadas piraselênicas, e são nessas unidades onde ocorrem suas principais funcionalizações. Um dos principais desafios em relação ao uso do fullereno C60, seja na área medicinal, biológica, na química de materiais, é em relação à sua solubilidade. Aqui nessa foto está ilustrado o fullereno C60, um sólidozinho preto, e o fullereno em solução, que tem coloração violeta. Como destacado na tabela retirada de Santos 2010, o fullereno possui baixa solubilidade em solventes usuais, como acetona, diclorometano, possui uma solubilidade razoável em tolueno, mas ele é mais solúvel em solventes não usuais, como de clorobenzeno, de sulfeto de carbono. Então, várias reações são realizadas para a obtenção de diferentes derivados fullerênicos que sejam mais solúveis em solventes usuais, para poderem então serem aplicados nas diferentes áreas já citadas. A gente vai dar destaque hoje à reação aqui representada pela letra E, que é a reação de formação das fuleropirrolidinas. Também conhecida como cicloadição 3+2 ou 1,3 dipolar, ela é um dos métodos mais poderosos e versáteis devido à sua rota sintética mais simples e mais barata. Entre os diversos derivados de fullerenos obtidos, as fuleropirrolidinas ocupam um lugar de destaque. Elas são muito utilizadas em várias áreas da química. Inclusive, as fuleropirrolidinas 2,5 de substituídas podem exibir alta eficiência de conversão de energia, agindo como receptoras de elétrons em células solares fotovoltaicas. Então, já há muitos estudos realizados utilizando-se fuleropirrolidinas como ETLs, materiais transportadores de elétrons, sejam em células orgânicas solares ou em células de perovskita. Essa reação também é conhecida como reação de Prato, porque foi o primeiro pesquisador, seu grupo de pesquisa foi o primeiro a realizá-la. Então, nessa reação, o fullereno C60 reage com ilídeos de azometina para a formação de fuleropirrolidinas. Nós sintetizamos a fuleropirrolidina contendo o grupo feniltetrazol, a gente também chama ela de fuleropirrolidina 5. Então, a rota de síntese para a obtenção da fuleropirrolidina 5 está ilustrada nessa imagem, é uma rota sintética linear de 4 etapas. A primeira etapa foi a bromação do 1,12-dodecano-diol, obtendo-se o composto 2, que foi então alquilado, obtendo-se o álcool 3. Depois, a terceira etapa da rota de síntese era uma oxidação utilizando-se PCC para a obtenção do aldeído correspondente. Esse aldeído foi utilizado sem prévia purificação, foi utilizado diretamente depois de sintetizado na etapa 4, junto com a sarcosina, numa reação de refluxo por volta de 17 horas para a obtenção da fuleropirrolidina desejada, sim. Olhando-se então o espectro do álcool 3, que foi sintetizado, alquilado, a gente observa que a banda por volta de 3.200, referente à hidroxila, e as bandas por volta de 2.900, referente ao estiramento CH. No RMN do álcool 3, é possível observar, dentre os sinais, 2 tripletos, um referente aos hidrogênios do carbono ligado ao anel tetrazólico, por volta de 4,6, e um tripleto referente aos hidrogênios ligados ao carbono da hidroxila, por volta de 3,6. A terceira etapa, então, foi uma oxidação. A gente acompanhou por cromatografia em camada delgada. O primeiro spot aqui é relativo ao álcool 3. O segundo spot é a mistura entre o álcool e a reação. E o terceiro spot é a reação. A gente observou, então, a formação do aldeído aqui como manchinha mais apolar.
Ele foi usado, então, como já discutido anteriormente, diretamente na reação de ciclo adição 3+2. Observando as principais diferenças entre os espectros do álcool 3 e da fluoropirrolidina 5, a gente observa no espectro de infravermelho que a principal diferença observada é a ausência da banda referente à hidroxila aqui no espectro do 5. Também observamos as bandas referentes ao estiramento da ligação CN do anel tetrazóide. Nos espectros de RMN, a principal diferença está aqui no tripleto, por volta de 3,6 no espectro do álcool, que era referente aos hidrogênios ligados ao carbono da hidroxila, que estão ausentes aqui no espectro de RMN da fluoropirrolidina. E também o aparecimento de novos sinais que vão ser discutidos no próximo slide. Então, como pode ser observado, a gente tem agora o tripleto em 4,6 referentes aos hidrogênios do carbono ligado ao tetrazol continuam presentes. A gente observa o aparecimento de 3 novos sinais referentes aos hidrogênios metilênicos e metílico do anel da pirrolidina. A gente também observa um simpleto referente aos hidrogênios metílicos do anel da pirrolidina com deslocamento 3 e também integral 3. No espectro de carbono, a gente consegue observar um sinal em 165, referente ao carbono tetrazólico, e os sinais desdobrados, referentes aos carbonos sp2 da esfera do fullereno C60. É possível observar os carbonos do anel aromático com deslocamento característico. Também é possível observar 2 sinais em 77 e 70, referentes aos carbonos sp3 funcionalizados da esfera do fullereno C60. E também os carbonos o carbono ligado diretamente ao anel tetrazólico com deslocamento 53 e um sinal referente ao carbono metílico ali em 38. No espectro de massas por ionização de eletrospray, a gente observa o pico M mais próton aqui em 1076,2848. E o calculado tinha razão massa-carga 1076,2736. Todos esses espectros sugerem fortemente a formação da fluoropirrolidina 5. Então, como conclusão desse trabalho, uma fluoropirrolidina inédita, contendo o grupo fenotetrazol, foi sintetizada e caracterizada. E essa nova fluoropirrolidina ainda será encaminhada para outras caracterizações, como voltametria cíclica e termogravimétrica, e também será enviada para aplicação em PSCs no grupo de pesquisa da Unicamp. Eu gostaria de agradecer ao UFV e ao programa de pós-graduação do qual eu faço parte, também à CAPES pela bolsa e à FAPEMIG pelo financiamento do projeto, e a todos vocês que estão assistindo, meu muito obrigada.